Bom, obrigada, Mônica. É um imenso prazer estar aqui. Obrigada pelas carinhosas palavras. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite. É realmente uma honra participar desse evento e, inclusive, parabenizá-los por essa iniciativa. Acho que é a terceira vez que eu participo e realmente eu parabenizo a todos por dar esse apoio tão importante, né, à parte científica e para a gente poder dividir aqui os nossos conhecimentos. Bom, conforme o que a Mônica falou, coube a mim discutir sobre terapia gênica em hemofilia, e é uma grata satisfação que eu vou dividir com vocês não só os resultados atuais, que são muito promissores, e a gente já vê que terapia gênica para hemofilia é uma realidade, e também quais são as nossas perspectivas futuras. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Eu queria só ressaltar que faço parte do estudo clínico da Biomarin e da Pfizer, que vão ser apresentados fazem parte dessa apresentação. Bom, inicialmente eu acho que assim, isso pode ser familiar para muitos de vocês, mas a gente tem que entender um pouquinho o conceito da terapia gênica. Basicamente, é a introdução a partir de um material genético, a gente introduzir no núcleo de uma célula-alvo e fazer alguma modificação na função dessa célula-alvo. Por exemplo, ela passa a produzir uma proteína, como é no caso da hemofilia, passando a produzir fator 8 ou fator 9. Eu posso dar uma nova função, bloquear uma função, e tudo isso a partir de um material genético. Uma questão importantíssima nessa estratégia é como eu vou fazer a transferência desse material genético para o núcleo dessa célula. Para isso, nós usamos estratégias chamadas vetores, que podem ser vetores a partir de partículas virais, então a partir de vírus, que você troca grande parte do material genético pelo seu transgene, por aquilo que você o material genético que você quer que vá para o núcleo daquela célula. E existem, inclusive, outras estratégias não virais. E o que seria o papel da terapia gênica na hemofilia? Bom, o tratamento da hemofilia, o principal, né, hoje a gente tem outras alternativas, mas basicamente é o que nós chamamos de terapia de reposição. Ou seja, basicamente na hemofilia A falta o fator 8, na hemofilia B falta o fator 9 e eu reponho essas proteínas na circulação. Isso é feito, obviamente, a partir de infusões endovenosas frequentes, né? A partir da profilaxia, para você manter os níveis, que a gente tem níveis chamados os picos, que é quando logo após a aplicação você tem níveis altos desses fatores, até a próxima aplicação, que é até o nível de vale, que é o nível mais baixo a ser atingido. Hoje nós temos novos tratamentos que são os tratamentos de longa duração, onde essa terapia de reposição é feita com menos aplicações, porque duram mais tempo na circulação. Mas, novamente, a gente precisa de aplicações repetidas. A ideia da terapia gênica para hemofilia é, a partir de uma única infusão, você manter um nível sérico relativamente estável. E aqui vai uma primeira observação. Na terapia gênica, assim como novos tratamentos de não reposição, a gente perde a questão de ter picos. É verdade que alguns pacientes, inclusive, atingem o nível da normalidade, então você não precisa do pico, mas você também não tem os níveis de vale, então você tem relativamente longos períodos com essa produção relativamente estável a partir do momento que uma nova célula passou a produzir essas proteínas. E todos os protocolos atuais, os protocolos clínicos atuais de terapia gênica na hemofilia, têm a mesma estratégia. Basicamente, eles são todos in vivo, ou seja, você não depende de um tratamento celular fora do indivíduo. Basicamente, todos eles utilizam um vetor viral, o chamado adenovírus associado, o EIV, que é a sigla em inglês, em que você tem o material genético, aqui
exemplificado o fator 9, é introduzido nesse vetor viral, e esse vetor viral, através de uma infusão endovenosa periférica, que dura em torno de 40 minutos a 1 hora, o paciente recebe esses vetores, onde o órgão-alvo é o fígado. Ou seja, o hepatócito é o principal órgão que acaba recebendo esses vetores virais e, a partir daí, o hepatócito produz o fator 8 ou fator 9. Todos os protocolos atuais de terapia gênica para hemofilia usam esta estratégia. Obviamente não é a única estratégia possível, mas é a estratégia atual nos protocolos que nós vamos discutir das questões presentes. Uma questão super relevante e que é importante não fazer confusão é que o adenovírus associado é diferente do adenovírus. O adenovírus é essa partícula viral aqui muito maior, e o EIV, o adenovírus associado, são essas partículas virais pequenas, eles são de famílias diferentes, mas o EIV, o adenovírus associado, recebeu esse nome porque em cultura ele é encontrado em associação com o adenovírus, isso de uma maneira selvagem, né? Mas não é o que acontece quando a gente produz os vetores virais. Basicamente, o EIV, o adenovírus associado, ele é da família do parvovírus. Ele é um vírus não patogênico, que ele acontece na natureza. Muitos de nós acabamos sendo infectados por esse vírus, mas não apresentamos doença. E ele tem uma característica que ele é um vírus da categoria não integrativo. Ou seja, quando ele uma célula transduzida, né, que recebe material genético, o material genético ele não é incorporado no genoma dessa célula hospedeira, ele fica com essa forma, com um epsoma extrassômico. Existe, na verdade, cerca de 2 a 5% deste material genético que pode incorporar, mas a grande maioria não incorpora. Isso é uma característica importante na sua estratégia, porque, por exemplo, não é um vírus, não é um vetor que serviria para uma estratégia em vivo, onde eu retiro uma célula, eu trato aquela célula e depois eu devolvo, expando aquela célula e devolvo para o indivíduo. Por exemplo, no caso da talassemia, da anemia falciforme. Mas na hemofilia, numa estratégia em vivo, funciona muito bem, embora isso cause algumas restrições. Por outro lado, é considerado como uma questão de segurança ele ser não integrativo, porque embora existem vários mecanismos em vetores integrativos, por exemplo, o lentivírus é um exemplo disso, o retrovírus é outro exemplo, você pode direcionar a sempre um potencial risco de você ativar um oncogene e de você integrar numa região não desejada. O EIV ele não integra. Tem uma outra questão muito importante do EIV, é que tem uma capacidade relativamente muito limitada para você incorporar esse transgene, de apenas 5 quilobases. E aqui, só para a gente ter uma ideia, o gene do fator 9 tem 3 quilobases, ok, comporta, lembrando que a gente tem que levar também nesses 5 quilobases o promotor, né, desse gene, mas o fator 8, vejam bem, tem 7 quilobases. Por isso que todos os protocolos para hemofilia A, eles usam uma forma do fator 8, onde é depletada do domínio B, que tem 4,4 quilobases, o que não compromete a função desse fator 8, lembrando que a gente possui, inclusive, produtos recombinantes comercialmente disponíveis há muitos anos, que eles têm essa forma, que é diferente da forma selvagem, né, da forma natural do gene do fator 8, já que ele é depletado do domínio B, que não é funcional. E uma outra característica muito importante, toda vez que a gente discute o EIV, vocês vão ver que sempre tem um número associado a isso, ou uma sigla, que são diferentes sorotipos. Na natureza existem vários sorotipos que eles são enumerados, e aqui essa característica é em camundongos, de acordo com o tropismo que esses sorotipos de adenovírus associado têm a determinados tecidos. Aqui eu
estou enfatizando, né, o EIV5, o 6, o 8, também o 9, são aqueles que têm tropismo para o fígado e são os que comumente ou são os vetores, os sorotipos utilizados nos estudos para hemofilia, ou são derivados a partir desses principais, sobretudo o EIV5, 6, o 8, mais recentemente o 9. Bom, terapia gênica para hemofilia, na verdade, não é uma questão nova. E aqui a gente vê os primeiros estudos clínicos de terapia gênica para hemofilia, que nós chamamos hoje da primeira geração desses estudos, que ocorreram no final da década de 90, início dos anos 2000, onde a gente teve aí próximo a 40 pacientes, incluídos inclusive 3 brasileiros, nesses 2 protocolos de hemofilia B, do qual nós participamos em colaboração com a Universidade da Pensilvânia. E esses estudos dessa primeira geração, que são diferentes da estratégia que eu mostrei, existe, por exemplo, esse estudo, que foi um estudo importante publicado em 2001, ele era ex vivo, em fibroblasto, não usava vetor viral, enfim, eram diferentes, mas esses 2, para hemofilia B, eles utilizavam o EIV e a célula-alvo é o hepatócito, que é o que persiste hoje como uma estratégia de maior eficácia e segurança. Nesta primeira geração, a gente não viu uma eficácia sustentada, embora alguns pacientes tiveram uma expressão temporária, mas também não teve nenhum problema de segurança. Por outro lado, eu destaco o estudo, esse estudo que é utilizando o vetor viral EIV2 para hemofilia B, que foi publicado em 2006. E uma questão importante, muitos dos colegas que acompanham, sabe que já viram muito esse gráfico, porque foi muito emblemático, é um dos pacientes que participaram desse estudo num coorte de altas doses, 2 × 10⁻², em que este paciente, aqui caracterizado como paciente E, ele recebeu a terapia gênica, e aqui em vermelho a gente vê o aumento do fator 9, ou seja, a expressão que chegou a próximo a 12% de expressão. E isso, obviamente, foi muito comemorado, mas como a gente vê, a partir da 4ª semana, começou a ter uma queda progressiva desse fator 9 aqui representado em vermelho. Isso ocorreu simultaneamente à elevação das transaminases, das enzimas hepáticas. Então, houve um aumento sem uma causa aparente, porque essas enzimas hepáticas se elevaram, e concomitantemente uma queda até que a expressão desse fator 9 foi totalmente perdida. Isso não tinha sido previsto nos estudos em animais, tanto em cães com hemofilia e mesmo em macacos. E só alguns anos depois, os estudos foram interrompidos, não por uma questão de segurança, mas por falta de eficácia. E o que ficou comprovado é esta resposta imunológica mediada aqui por linfócito T, uma resposta celular. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: aqui estão representados, então, os vetores virais. Como eu falei, eles são introduzidos perifericamente, ou mesmo, nesse caso, nesse estudo, era na artéria hepática, e esses vetores virais são, então, incorporados no hepatócito, o material genético vai para o núcleo da célula, e proteínas do capsídeo desse vetor viral podem ser expressos na membrana da célula que foi, então, transduzida. Isso não causa nenhum mal para essa célula. Mas a gente tem que lembrar que essas células também podem ser endocitadas por células apresentadoras de antígeno. Então, os vetores também são observados, né, e são endocitados por células apresentadoras de antígenos, como células dendríticas, que podem ativar uma resposta imunológica, principalmente a essas proteínas desses vírus, por exemplo, as proteínas desses capsídeos, que, se for apresentado de uma forma imune a um linfócito T, CD4 positivo, que pode ativar um CD8 positivo, o que vai acontecer? Eu posso ativar uma resposta celular e este CD8 pode reconhecer, então,
os hepatócitos que estavam expressando essas partículas virais, já que ele agora se tornou imunogênico, essas partículas virais, e ele destruía exatamente essas células. E por isso teve a elevação das transaminases. Mas o que é relevante? Destruiu exatamente a célula que estava apta a produzir o fator 9. Por isso que houve, então, a perda da expressão. Não houve um comprometimento, é o que a gente chama de transaminite, mas sem nenhum comprometimento da função hepática, essas células são respostas, sem problema, a questão é que se perdeu a expressão do fator 9 a partir da ativação dessa resposta imune. Então, uma questão muito relevante quando a gente fala de todas as terapias gênicas mediadas pelo adenovírus associado é a imunogenicidade, e a gente tem que estar preparado. Uma das questões é uma imunogenicidade humoral, ou seja, como eu falei, os vetores eles estão presentes na natureza e não é incomum que a gente tenha contato e a gente pode desenvolver anticorpos que reconheçam alguns desses tipos, desses sorotipos, desses AAVs. O que acontece é que alguns desses anticorpos neutralizam esses vetores. E uma das questões importantes e que hoje a gente sabe, e até então não se tinha isso muito claro, é que uma questão importante para eu garantir que mais células sejam transduzidas, que eu tenha mais vetores que cheguem até os hepatócitos, é eu excluir os pacientes que tenham anticorpos capazes de neutralizar esses vetores antes que eles cheguem até a sua célula de destino. Então, isso se tornou um critério de exclusão muito importante, em que e a gente não tem muito como determinar, cada estudo vai usar um vetor específico, então é feito primeiro um teste em que se analisa se aquele indivíduo possui algum título de anticorpo neutralizante contra o vetor do estudo, que isso, obviamente, ele nunca entrou em contato com aquele vetor, mas pode ter uma reação cruzada de outros vírus da natureza. Se ele tiver um título presente, isso é um critério de exclusão e é uma questão importante e relevante. Muitos estão estudando para que isso não seja mais um problema. E a outra questão, que daí já é depois que a célula é transduzida, como eu falei, você pode ter uma resposta imune celular mediada aqui por linfócito T, justamente em que leva a citotoxicidade das células transduzidas. Para isso, o que a gente utiliza hoje é imunossupressão, que pode ser de uma forma profilática ou no momento certo. Ou seja, assim que é um aumento, depois que o paciente recebe o vetor viral, se ele apresentar elevação das transaminases, que pode estar associado ou não com uma queda da expressão do fator 8 ou do fator 9, não tenho dúvida que é imediata a necessidade de entrar algum tipo de imunossupressão, que normalmente é corticoide, para você bloquear esta resposta. E a partir desse conhecimento, depois dessa primeira geração dos estudos de terapia gênica, em 2011 foi publicado o primeiro estudo da segunda geração de trials clínicos, com uma atualização em 2014, que basicamente foi feito pela primeira vez a utilização de imunossupressão. Então, nesse estudo, o que tinha de diferente do estudo anterior? Primeiro, eles só incluíram pacientes que não tinham os anticorpos neutralizantes ao tipo de vetor utilizado, que aqui é um tipo AAV8, também, tropismo para fígado. E os pacientes, aqui o paciente 5 e aconteceu com o paciente 6, que eram do coorte de altas doses, assim que eles tiveram a expressão do fator 9, na primeira elevação das transaminases aqui do ALT em verde, houve a introdução de prednisona num ciclo relativamente curto de 4 semanas, numa dose fixa de 60 miligramas, que depois essa dose foi reduzida, e como a gente vê, o fator 9 deixou de cair, ficou relativamente estável e as transaminases voltaram ao normal. O mesmo aconteceu
nesse paciente 6, e como resultado, aqui embaixo está o consumo do fator 9, né, antes e depois da terapia gênica, a gente vê uma redução expressiva de 77%, 95% em cada um desses pacientes. Esse estudo, como eu falei, a primeira publicação foi em 2011, então a gente já tem mais de 10 anos, né, cerca de 10 anos de que onde os primeiros pacientes foram incluídos nesse estudo. Isso é extremamente importante, então a gente já tem um follow-up de cerca de 10 anos. Recentemente foi atualizado, esse é um gráfico que foi apresentado no ASH de 2018. Aqui os pacientes dos coortes de baixas doses, em vermelho do coorte de altas doses, como esses dois pacientes que eu mostrei para vocês, que já tem mais de 6 anos e meio de follow-up, mantendo durante todo esse período cerca de 5% de expressão, e isso é bastante relevante. A partir daí, então, começaram vários outros estudos. Hoje a gente tem mais de 10 estudos clínicos entre hemofilia A e hemofilia B. E aqui são os estudos clínicos, os trials clínicos para hemofilia B. Do total de 7, nós temos 5 ativos. Este primeiro é esse que eu acabei de mostrar para vocês, então, que foi em associação com a Universidade do College de Londres e do St. Jude e de Stanford, com mais de 8 anos nessa última publicação, mas a gente sabe que já tem mais de 10 anos e foram 16 pacientes incluídos nesse estudo. Eu gostaria de também dar um destaque para esse outro estudo, que foi um estudo fase 1, fase 1-2 desenvolvido pela Spark, e na fase 3 ele está sendo conduzido pela Pfizer. O que chama atenção aqui, primeira questão, como a gente vê aqui, o fator 9 é o fator 9 Pádua. Isso é uma otimização desse transgene em que foi introduzida uma mutação que leva a um ganho de função do fator 9, que com a mesma proteína tem uma capacidade 8 vezes maior hemostática do que o fator 9 normal, o wild type, o selvagem. Essa é uma mutação que foi encontrada numa família em que tinha tido trombose. Se causou trombose no paciente, aqui, na verdade, estrategicamente, ela ajuda muito na estratégia da terapia gênica, pois eu posso, com uma expressão de uma quantidade relativamente menor de proteína, ter 8 vezes mais a função hemostática, a função da atividade. E por isso é um trial com uma dose relativamente pequena, 5 vezes 10 a 11. Nesse estudo, a primeira publicação foi de dezembro de 2017, dos primeiros 10 pacientes, né, da fase 1 e 2, nesta dose de 5 vezes 10 a 11, que foi a menor dose e foi a dose considerada terapêutica, a gente teve uma expressão média de até 34% da atividade do fator 9. Aqui eu chamo uma atenção de uma questão que é vista em todos os trials clínicos, tanto para hemofilia A quanto da hemofilia B, que é dessa variabilidade da expressão. Nós temos pacientes aqui, nesse primeiro ano, expressando 14% até 81%. Os fatores que determinam essa variabilidade da expressão ainda não são muito bem estabelecidos, e é uma das grandes questões aí importantes e relevantes da terapia gênica em hemofilia. E aqui, só para exemplificar essa mesma publicação, cada um desses 10 pacientes, a frequência dos sangramentos nos 12 meses antes e nos 12 meses depois, com uma redução muito superior a 95%, e obviamente isso também reflete no consumo do fator 9. Mais recentemente, no ASH de 2019, foi apresentada uma atualização dessa fase 1 e 2, chegou-se a 15 pacientes, foram incluídos, e que a média estável foi em torno de 23% de atividade. A gente já tem um follow-up próximo a 2 anos de todos esses pacientes. Apenas 3 dos 15 pacientes tiveram que fazer imunossupressão. A imunossupressão ela sempre foi desencadeada mediante a elevação das transaminases, e isso é relativamente baixo, mas é baixo porque a resposta imune é dose dependente. Como eu falei, este é uma dose relativamente baixa de terapia gênica comparado aos demais protocolos.
E uma questão que favoreceu o uso dessa dose mais baixa é a introdução do fator 9 de Pádua. Esse é um estudo de fase, isso deu origem a um estudo de fase 3, que é conduzido pela Pfizer, como eu falei, e na verdade o Hemorrio participa e nós também estamos participando e em breve teremos pacientes recebendo exatamente essa terapia gênica. Um outro estudo que eu gostaria de dar o destaque, que foi apresentado agora recentemente, em julho, no ISTH, é esse outro estudo da Freeline, o BIAMAZE, que, na verdade, ele é derivado daquele primeiro estudo que eu apresentei para vocês, da Universidade de Londres, só que agora usando o fator 9 Pádua. Então, aquele outro que tem quase 10 anos, com 5% de atividade, nesse daqui ele usou o fator 9 Pádua. E uma questão que é interessante desse estudo, quer dizer, como todos, uma das questões é excluir pacientes que tivessem, né, os anticorpos neutralizantes ao vetor, mas foi um estudo com desenho chamado adaptativo, ou seja, são coortes de dose, mas se inicia com uma dose baixa. Dependendo do resultado, você vai para uma dose mais alta, dependendo do resultado, você mantém essa dose ou você vai reduzindo a dose, como a gente vai ver aqui, esse corte chegou até 4 doses. E a outra questão importante do desenho desse estudo é que foi determinado o uso profilático de imunossupressão com corticoide. Muito rapidamente, os resultados, então, da dose baixa, a gente já tem cerca de 2 anos e os pacientes mantêm em torno de 38% a 37% numa dose relativamente baixa, todos eles receberam profilaticamente corticoide. Quando foi para a dose alta, aqui era 4,5 vezes 10 elevado a 11, a dose mais alta, 1,5 vezes 10 a 12, o paciente 3, ele ficou estável, mantém 90% depois de 1 ano, da terapia gênica, ele teve elevação das transaminases, apesar da profilaxia com corticoide, ele usou, inclusive, tacrolimus por um período e ficou bem. Mas este outro paciente já teve uma outra questão que foi uma superexpressão. É um paciente que chegou a ter 520% na semana 11 do fator 9, então, obviamente, que daí, se por um lado o paciente deixa de sangrar, a gente sabe que daí a gente aumenta o risco de trombose. Um paciente classificado como obeso, ele chegou a fazer profilaxia de anticoagulação com anticoagulante, com a pixabana, mesmo assim, num período que foi suspensa a pixabana, ele teve uma trombose de fístula não complicada, teve aumento das transaminases, teve que, além do corticóide, ele tomou metilprednisolona e também tacrolimus, então foi um caso bastante emblemático. Como o estudo era adaptativo, eles reduziram para 7,5, um paciente praticamente não teve expressão, o outro teve expressão em torno de 60, então eles aumentaram um pouquinho a dose provavelmente considerada terapêutica nesse estudo é em torno de 9,75 vezes 10 a 11, o paciente que tem um período maior, a gente vê aqui que está dentro da normalidade, já foram 4 pacientes que receberam, isso foi apresentado em julho, há poucos meses atrás. Então, o que a gente tem para hemofilia B, resumidamente, são esses estudos, e para hemofilia A, que também já é uma realidade. Aqui eu queria destacar um dos estudos, que é o estudo da Biomarin, cujo vetor viral utilizado ele é o EIV5. Como eu falei, todos os estudos eles utilizam o fator 9 depletado do domínio B, a fase 1 e 2 foi recentemente atualizada, foi publicada inicialmente em dezembro de 2017, uma atualização foi publicada no início desse ano e durante o congresso da Federação Mundial de Hemofilia também a gente já tem aí um follow-up de 4 anos do coorte de maior dose. 15 pacientes nessa fase 1 e 2 foram incluídas, dividido em 4 doses. Então, aqui estão as características desses pacientes e eu chamo a atenção para os 7 pacientes que tomaram a dose mais alta, 6 vezes 10 a 13ª, que é considerada a dose terapêutica.
Só para chamar atenção, esses números são muito expressivos, quer dizer, cada vez que a gente eleva de 11 para 12 para 13, a gente está multiplicando por 10. Então, é uma diferença muito grande entre as doses do que a gente usou na hemofilia B e o que a gente está vendo aqui para a hemofilia A. Como eu falei, recentemente foram apresentados os dados depois de 4 anos desses 7 pacientes, e nesses 4 anos a gente vê uma redução expressiva de pacientes, com até mais de 85% dos pacientes sem nenhum sangramento, com uma redução da taxa anualizada de sangramento ao longo desse período de 95%, e obviamente do consumo do fator é o mesmo que a gente observa. Mas uma questão muito relevante desse estudo que a gente vê é nesse gráfico. Então, aqui estão a média, né, nessas estrelas, e a mediana nesses traços, ao longo desses 4 anos em verde, e esse outro em mais alaranjado são os pacientes do coorte de 4 × 10 a 13ª. Olhando esse que a gente considera hoje a dose terapêutica, a gente vê que até o primeiro ano, 52 semanas, os pacientes estavam todos dentro dessa faixa considerado normal, com alguns pacientes em determinados momentos que essa dose chegou a ter uma superexpressão, lembrando que uma superexpressão também aumenta o risco de trombose, embora nenhum paciente aqui desenvolveu trombose. No entanto, a partir de 52 semanas, a gente vê uma queda importante na média da expressão do fator 8, culminando em 4 anos, o que eu tinha aqui em média em torno de 66% de expressão do fator 8, agora passa a ser em torno de 24%, embora do ano 2 ao ano 4 houve uma relativa estabilidade dessa expressão. Mas aí vem um outro assunto muito importante, quer dizer, a durabilidade, quanto tempo essa expressão é mantida, e isso é uma questão extremamente relevante que também a gente não tem todas as respostas. Uma questão importante que foi apresentado também no ISTH, poucos meses atrás, em julho, foi o resultado da biópsia hepática do paciente. Esse é o paciente que recebeu a dose mais baixa, e esse é o paciente que recebeu 4 × 10 a 13ª, uma dose um pouquinho mais baixa do que a terapêutica. Este paciente, depois de um follow-up em torno de próximo a 3 anos, o que a gente via é que a expressão do fator 8 nesse paciente era em torno de 20%, mas um dado importante dessa biópsia, que é a primeira que a gente tem acesso, é que 32% das células dos hepatócitos presentes na biópsia apresentavam a expressão do transgene. E uma questão que é extremamente importante, que essa distribuição é relativamente homogênea, panlobular. Tinha-se uma expectativa, em alguns animais foi visto que ela era mais pericinusoidal, mais próxima aos vasos, mas como a gente vê, tem uma boa distribuição, e o que a gente espera é isso mesmo. Embora uma dose super alta, a expectativa é que só em torno de 20, 30, não mais que 35% dos hepatócitos é que vão, de fato, receber o transgene e produzir o fator. Isso é bastante importante, porque se eu tiver uma hepatotoxicidade e destruir 10% destas células especificamente, isso você diminui muito essa capacidade da expressão. Hoje, esse estudo ele está em fase 3, já foram concluídos a inclusão de todos os pacientes, o Hemorrio participa, nós também participamos. É o maior estudo de terapia gênica, estudo clínico, com 134 pacientes. Em novembro, todos eles completam 1 ano que recebeu a terapia gênica nessa dose maior, e a imunossupressão é sob demanda, o que realmente é um estresse muito grande, porque a gente tem que ficar controlando, porque é uma questão muito precisa, a questão de você garantir não haver perda desta expressão. E para concluir, eu queria só mostrar um outro estudo, que é também muito importante, da SPAC para hemofilia A. Nesse estudo que foi recentemente no ISTH, uma atualização,
foram um coorte, foram 14 pacientes que receberam 3 diferentes doses. E nesse coorte aqui da dose mais alta, 2 vezes 10 elevado a 12, quer dizer, uma dose muito mais baixa do que o estudo da Biomarin, já tinha sido observado que 2 pacientes simplesmente perderam completamente a expressão. Apesar disso, se a gente considerar os outros 12 pacientes, houve uma redução de 91% da frequência de sangramento e 96% do consumo de fator. E em torno de 2 a 3 anos de follow-up, no grupo que recebeu a dose mais baixa, 5 vezes 10 a 11 ou 1 vezes 10 a 12, a gente vê que há uma relativa estabilidade na expressão, diferente do que a gente viu no estudo da Biomarin, com uma dose muito mais alta, em que a gente teve uma redução a partir do segundo ano, aqui os pacientes numa dose, obviamente num patamar de expressão muito menor, variando em torno de 4%, mas até 22%. A gente sabe, quem está envolvido com o tratamento de hemofilia, mesmo 5% é muito diferente do ponto de vista do fenótipo hemorrágico. Já nesse outro coorte de altas doses, considerado terapêutico, aqui está um pouco confuso, mas só para vocês saberem, quer dizer, 2 dos 9 pacientes não precisaram de imunossupressão e mantiveram uma resposta estável. 2 pacientes acabaram usando corticoide profilaticamente, como a gente vê aqui em azul, a expressão não é tão emblemática assim, esse em torno de menos de 5%, esse já com uma expressão acima de 20%. E 5 pacientes receberam corticoide sob demanda, ou seja, quando elevava as transaminases. 2 eu já mencionei que perderam completamente a expressão e 3 permanece mantida. Eles chegaram a ter expressões relativamente altas, mas toda vez que você ativa essa resposta imune, você tem uma perda considerável. Então, o que eu posso dizer em resumo aqui, que não tem dúvida que a terapia gênica para a hemofilia tem inúmeros desafios. Um desafio muito importante é a questão da imunogenicidade, que a gente sabe que ela é dose dependente, mas hoje eu tenho poucos artifícios para determinar qual paciente que vai ter essa resposta imune mais acentuada. E qual a melhor estratégia para se garantir o controle disso ainda é uma questão em aberto. As outras questões que são em aberto é para a gente determinar qual é a chance do meu paciente ser um que vai expressar mais ou menos. Isso é uma questão que fica uma das que precisam ser respondidas, e inclusive quanto tempo esta expressão vai durar, né? Quanto duradoura é isso. Apesar de tudo isso, eu sou muito otimista em relação à terapia gênica, que eu acredito que no caso da hemofilia, ela é relativamente segura e eu realmente acredito que ela pode ser economicamente viável. A gente está falando de um tratamento, a hemofilia tem um tratamento de altíssimo custo e por isso que ao longo do tempo, se eu tiver alguns anos mantendo a expressão sem uma paciente precisar de fator, realmente ela pode ter um custo-efetividade relevante. Era isso que eu queria dividir com vocês. Muito obrigada.